Olá, turma! Hoje nós abordaremos o exame físico. Lembrando que nas aulas anteriores nós trabalhamos com a etapa de coleta de dados por meio da anamnese. Falamos tudo que envolve a coleta de dados subjetivos, né? A questão do dado de identificação, da história da doença atual, história de doença pregressa, antecedentes pessoais, familiares. Falamos também sobre o inventário sintomatológico relativo às queixas do paciente, falamos sobre necessidades humanas básicas, questões sociais, culturais, e que todos esses dados eles serão coletados nesse momento de anamnese, que também é um momento de vinculação com o paciente. E agora chegou a hora da gente falar de exame físico. Então, vamos lá. O exame físico também é um momento de levantamento de dados no caso objetivos, para que nós possamos ter subsídio para tomar a decisão com relação à assistência que será prestada. Nós seguimos a orientação cefalopodal para fazer a avaliação do paciente. Tem algumas linhas, algumas correntes de pensamento que trabalham por sistemas, então aí precisa ver qual que o professor vai abordar, mas nós vamos trabalhar aqui com essa orientação cefalopodálica, né? E aí, o exame físico é uma das etapas que a gente vai junto com o histórico, a anamnese, com os exames laboratoriais e de imagem, ter então um conjunto de dados para cuidar do paciente. Lembrando que nós temos que, na área da saúde, sempre lembrar de alguns conceitos de biossegurança, que eu sei que vocês têm trabalhado na disciplina de biossegurança. Então, a questão, principalmente a mais importante, o carro-chefe, a lavagem de mãos, né, o uso de EPIs, quando estes forem indicados. Não é que no exame físico de um paciente que não tem uma doença infecto-contagiosa, precaução de contato, aerossol, gotícula, a gente não precisa calçar luvas para fazer um exame de pele íntegra, não há necessidade, tá? Isso é bom que fique bem claro, mas isso é uma avaliação do próprio profissional com relação ao momento de contato com o paciente, até para ele avaliar se deve ser ou não necessário o uso de equipamentos de proteção individual. Sempre que em contato com fluidos corporais, mesmo que o paciente não esteja em nenhum tipo de precaução de contato, com isolamento, aerossol, gotícula, você precisa estar em contato com fluidos, né? E a questão das vacinas, né? O profissional de saúde tem um rol gigante de vacinas, gigante não, é um rol importante aí de vacinas que devem ser tomadas e reforçadas a cada 10 anos. Bom, uma coisa importante para examinar o paciente, porque você vai inevitavelmente tocá-lo, é aquecer as mãos. As unhas precisam estar curtas. Como é que eu sei que minha unha está curta? Você pode forçar as suas unhas contra a palma da sua mão e não deve haver marca. Se ficar marcado, você pode machucar o paciente, então corte as suas unhas. É porque a unha é curta, simplesmente porque você vai tocar o paciente, pode machucá-lo, e porque embaixo da unha pode ficar a carga bacteriana, a carga fúngica, né? Então não, a gente não vai mantê-las grandes. A gente deixa para palpar, para tocar regiões com sensibilidade à dor por último, e muitas vezes é necessário que a gente use métodos de distração, né? Conversar um pouco com o paciente, até por isso que eu coloquei essa charge aqui, né? Uma papoterapia, se for uma criança, dá uma brincadinha, se for um adolescente, que tal um jogo, se for um idoso, deixar ele falar um pouquinho da vida dele, das rotinas. Então a gente precisa desses distratores. Uma coisa importante para semiologia, né, é um exame físico do paciente, e a técnica de exame físico é que a luz que seja utilizada para o exame seja luz branca, porque a luz amarela, ela pode mudar a coloração da pele, da mucosa, então a gente evita o uso de luz amarela. Pense que você vai trabalhar expondo partes, regiões do corpo do paciente, então é importante manter a privacidade, conhecer a anatomia topográfica, e vocês vão
inevitavelmente aprendendo sobre isso, manter temperatura confortável, às vezes a gente vai examinar um bebê, né, o bebê pequenininho e ele perde calor por condução, se você colocar numa superfície fria, ele pode inclusive fazer hipotermia, então a gente evita deixar o paciente num ambiente frio ou muito quente, mas principalmente muito frio porque é muito desagradável. Procure não interromper se você se propôs a fazer o exame, a conversar com o paciente, esse é o momento seu e do paciente. Então, nada de ficar olhando o relógio toda hora, conversando com as pessoas, mexendo no celular. Tá? Verifique faces do paciente, porque eu já conversei com vocês que às vezes e muitas vezes ele não consegue pôr tudo que ele gostaria de falar, de pôr para fora. Às vezes ele não quer, às vezes está envergonhado. Então, a gente precisa observar comportamento não verbal que a gente fala, né? O corpo fala. Então a gente tem que intuir e tem que desenvolver essa habilidade de observar esse não verbal. Outra questão importante é tranquilizar o paciente. Ele precisa ser tranquilizado porque muitas vezes, quando ele vê um profissional de avental branco, já tem pacientes que têm até uma elevação da pressão arterial de tão tensos que ficam. Então, tranquilize o paciente. Outra questão importante para todos os profissionais de saúde, aliás, para todas as pessoas no mundo, né? Vamos nos livrar dos preconceitos. Né? Nós não estamos aqui e para cuidar do paciente pautados em preconceitos. Nosso papel é cuidar do paciente. Né? Então, coloquei essa charge também para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aqui tem alguns posicionamentos que a gente precisa usar durante o exame físico. Então, aqui é o que a gente chama de supina. Barriga para cima é supina? É supina, né? Ou decúbito dorsal horizontal. Precisa aprender porque a gente, muitas vezes, e uma boa parte do exame físico, ele é feito paciente em supina. Prona, vocês devem ter ouvido falar bastante por conta do Covid, né? Os pacientes têm sido mantidos em prona para aumentar a ventilação. Então, essa é prona, então de barriga para baixo é prona, é prona. Litotomia é essa posição ginecológica. Aqui é o Trendelenburg, né, que a gente faz com que a circulação se concentre mais na porção superior do corpo. Esse é o Fowler, esse é um Fowler praticamente completo, né, mas tem Fowlers em vários graus, tem semi-Fowler, Fowler a 45, Fowler a 90. Essa é uma Trendelenburg reversa, né? A gente vai trabalhando com a questão da onde a gente quer que a circulação circule mais, né? São decúbito lateral, a lateral canivete, o paciente junta, né, pernas e braços, dependendo da cirurgia, e lateral renal, dependendo da cirurgia também. Essas são algumas dos posicionamentos, não tem todas aqui. Tem SIMS, que não está aqui, que o paciente coloca uma perna de baixo mais esticadinha, de cima mais curvadinha, que é para examinar a região interglútea, o ânus, então a gente tem essa posição também. É mais para vocês saberem, porque a gente acaba precisando. E aqui eu coloquei, essa figura, ela não está muito boa, mas é mais para chamar a atenção que antes da gente começar o exame, a gente precisa ter reunido todo o material que vamos usar para fazer o exame no paciente. Então, aqui a gente precisa do estetoscópio, vou apontar aqui para vocês, do esfigmomanômetro, lanterna, a gente usa, pode ser a lanterna, pode ser a lanterna do próprio celular, as espátulas ou abaixador de língua, fita métrica, termômetro, lupa, às vezes você quer enxergar um pouquinho melhor uma lesão, um martelo de Buck, um martelo de reflexos, eu tenho um martelo de Buck, depois eu vou ver se eu mostro para vocês uma aula posterior, porque ele desmonta, ele tem algumas partes, né, por exemplo, agulha e o algodão, o próprio martelo de Buck, ele tem nessa extremidade, ele tem pincel e ponta tipo agulha, que é para você testar a sensibilidade. Esse é o diapasão que a gente usa para teste de sensibilidade e de som. Aqui é um rinoscópio, que é um equipamento que a gente usa para abrir a narina. A balança para fazer índice de massa corpórea, essa balança ela tem régua de medição de altura também. O oftalmoscópio, né, para olhar olhos, e otoscópio, ouvido, anoscópio,
eventualmente, mas na maioria das vezes a gente acaba não usando, né? Só se tiver alguma indicação, geralmente fica com o próprio médico, proctologista. E aqui o espéculo vaginal, que a gente usa mais quando a gente vai colher Papai Nicolau, que é a compostologia oncótica. Mas aqui está boa parte do material que é necessário ser reunido antes de começar o exame. Muito chato você ficar saindo para buscar o que você esqueceu de pegar. Tá? Bem, e aí, reunido o seu material, você vai trabalhar por meio de 4 passos propedêuticos. Pessoal, isso é importante, tá? A inspeção, a palpação, a percussão e a auscultar. E esses passos propedêuticos, a gente necessariamente usa os nossos órgãos do sentido, a visão, o olfato a gente não vai usar a gustação, né? Mas vai ouvir, vai sentir o cheiro, vai ver, vai tocar e vai perceber na observação algumas questões relativas ao paciente. Nós usamos alguns equipamentos, como os que eu mostrei para vocês, para ampliar a capacidade de observação, né? E por meio dessas 4 técnicas aqui que eu falei para vocês. A primeira etapa de análise do paciente, análise dos sinais vitais, que vocês terão uma disciplina para treino e aprendizado da aferição desses sinais vitais, e os sinais vitais que nós verificamos para avaliar de imediato a condição vital do paciente são esses: a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a oximetria de pulso, que é a quantidade de oxigênio que chega lá nos capilares, que são vasos bem pequenininhos na ponta do dedo do paciente, a glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue, e a gente acaba fazendo uma punção periférica de um capilar, né? E a análise da dor. Então, todos esses são sinais vitais e que devem ser avaliados pelo profissional aí como um primeiro momento e um exame físico geral do paciente, para saber a condição vital. E aí vamos partir então para a propedêutica. A inspeção é o primeiro passo propedêutico, né? E a gente usa o olfato, usa a visão e eventualmente o tato também. A inspeção é a observação, o sinônimo é a observação. E a gente vai observar diversas coisas: o comportamento, o aspecto, a cor, a forma, o tamanho, o movimento. A gente geralmente trabalha com olhos nus, né? Sem uso de lupa, mas eventualmente a gente pode precisar de lupa sim, e às vezes a gente usa inclusive alguns dispositivos de vidro para poder fazer vitropressão, vou mostrar para vocês mais para frente. Tá? E uma das coisas que a gente faz após a avaliação dos sinais vitais, às vezes durante, até quando está conversando com o paciente, é verificar o estado geral do paciente. A gente acaba classificando isso de 3 maneiras. Quando ele nos parece bem, a gente chama ele de BEG, que é bom estado geral. Quando ele tem um estado regular, não nos parece muito bem, a gente chama de REG, regular estado geral. Tá? E quando ele está mal, a gente chama de MEG, mau estado geral. Tá bom? O nível de consciência tem várias formas, inclusive a gente tem tabelas para avaliar nível de consciência, tem Glasgow, que vocês vão aprender mais para frente, mas de um modo geral, e no exame físico geral, a gente avalia a questão da lucidez, da conexão das palavras, do diálogo, e a gente tem o mini exame de estado mental, para avaliar também, que eu vou ensinar para vocês quando a gente estiver na disciplina de PAI, a gente vai complementar isso lá com a disciplina de PAI. Outra questão importante é avaliar o índice de massa corpórea, né, com relação também, a gente vai buscar a questão da nutrição, como ele está se alimentando, né, que via que ele se alimenta sozinho, se precisa de ajuda, se faz uso de sonda, e fazer o cálculo do índice de massa corpórea. A gente também avalia como a condição, né, de massa muscular, ou se tem muita gordura, ou se está obeso. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu cortar aqui